dia a todos, a todas. Meu nome é Roberto Fragoso, essa aqui é a nossa sexta edição do Comitê Tributário. Eu agradeço a presença de todo mundo. É sempre para mim uma honra e também um prazer poder apresentar alguns temas importantes que têm sido muito discutidos nos tribunais. Esse é sempre o objetivo desse comitê. E sempre os temas são hiperpolêmicos. Infelizmente, por mais que a gente estude, verifica que as decisões vão para um lado e para o outro e as questões não são liquidadas. O que para fins acadêmicos é importante, mas para fins práticos gera um certo desconforto entre nós contribuintes, entre nós advogados, contadores, fiscais, etc. Bom, como eu havia comunicado, né, por meio dos nossos editais, hoje nós teremos dois temas. Esses temas vão tratar sobre a questão da denúncia espontânea e depois a permuta dos imóveis. Eu não vou abordar todas as hipóteses dos dois, mas eu vou fazer alguns comentários sobre algumas decisões que foram publicadas recentemente. Então, por exemplo, no caso de permuta de imóveis, eu vou abordar basicamente uma decisão do STJ, não é nem STF, STJ. Saiu errado aqui na minha cópia. Mas não vou abordar as portarias, os pareceres orientativos da Receita. Eu vou basicamente comentar uma decisão do Tribunal Superior, tá bom? E aí, claro, caso alguém queira discutir o tema, se a gente tiver tempo de discutir aqui, depois, se for o caso, eu fico à disposição para algum debate, meu e-mail já está disponível, e eu fico sempre à disposição de vocês, tá bom? Bom, dando então andamento à questão da denúncia espontânea, a primeira coisa que vale a pena de falar é sobre a questão da denúncia espontânea mesmo. Então vamos ver qual que é o texto da norma, né? O que ela fala sobre a questão da denúncia espontânea. A denúncia espontânea ela é regulada no artigo 138 do Código Tributário e tem a seguinte linguagem: a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento. Esse é um tema polêmico. Aliás, se vocês perceberem, hoje, os dois temas que nós vamos tratar, eles falam, eles têm como ponto complexo o problema do pagamento, né? Seja a denúncia espontânea, o momento do pagamento, o momento da declaração, tratar sobre a questão das declarações, e também na questão da permuta, o conceito de receita bruta e pagamento. Então, vamos voltar. Então, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido. Então, estou falando aqui, ó, pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante de tributo dependa de apuração. Então, esse é o caput de artigo, fala sobre a questão do pagamento, de quê? Do tributo, né? E aí vocês já podem perceber que um dos temas importantes que nós vamos conversar é a questão da denúncia espontânea em obrigações acessórias se cabe. Depois, seguindo, o parágrafo único fala: não se considera denúncia espontânea ou espontânea denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionadas com uma infração que vai se dar, claro, posteriormente. Então, veja, a denúncia espontânea ela acontece previamente ao início da fiscalização. Chegou a notificação de início, a denúncia espontânea já não tem mais valia. Bom, se a gente fala sobre denúncia espontânea, olhando pelo lado do CARF, e claro, eu vou ser obrigado a comentar uma decisão do STJ por ser de recurso repetitivo, que tem lastreado todas as decisões do CARF recentemente. Quais são os temas polêmicos? O tributo já declarado e não pago. Então, esse é o primeiro ponto, que é a base da decisão do STJ, que eu também vou comentar, sobre a multa isolada. E outro tema complicado, bem polêmico, é a questão da extinção por compensação. Por quê? Vejam, ó, só para lembrar, esse é o ponto mais importante. A norma fala de pagamento, tá? Então, se pagamento, compensação é forma de pagamento, é espécie do gênero pagamento, como é que a gente deve olhar a compensação? E aí é um tema que eu queria explorar também com vocês. Bom, então vamos em frente. Vou pegar um caso interessante, que é o primeiro que eu elegi para vocês pensarem. Ele fala o seguinte: a empresa recolheu a contribuição social relativa ao terceiro trimestre de 2002, bem depois, né, em maio de 2003, atualizada pela Selic, certinho.
ela apresentou a DCTF retificadora em 9 de nove de 2004, então bem posterior à data do pagamento, na qual fez constar o valor complementar devido e já pago a título da CSL devida aqui no terceiro trimestre de 2002. E depois ela notificou formalmente o fisco esse fato para fins do artigo 138, deve ter sido notificação via já o processo de fiscalização. Mas antes, alguma notificação, alguma correspondência, antes do início do procedimento fiscal. Muito bem, então olha que interessante. Aqui eu vou pegar um tema bastante polêmico também, é que qual é o momento que eu faço o pagamento e a declaração. Bom, o que aconteceu? Em segunda instância, que é o CARF, que ele chama, teve uma decisão bastante interessante que já não mais se aplica, mas eu queria deixar registrado para vocês saberem como isso trabalhava até 2011, que é anteriormente a decisão do STJ. O que falou o caput, a emenda da decisão? A denúncia espontânea que exclui a responsabilidade dos agentes por infração tributária praticada não alcança as multas moratórias. Essa era a visão antiga, né? Então, não alcança a multa moratória decorrente do atraso do pagamento, mas somente as multas aplicadas de ofício pela autoridade responsável pelo lançamento tributário devido à natureza jurídica de cada uma. Então, até a decisão do STJ em recurso repetitivo, era um grande debate até qual era o limite dessa denúncia espontânea, se eram multas de mora, multa de ofício, ou seja, todas as multas ou só as multas de ofício. E na decisão de segunda instância, nessa época, anterior ao recurso repetitivo, foi mantida a multa de moratória, porque nesse caso o entendimento da aplicação do artigo 138 é que a multa era só a multa moratória, a multa punitiva, porque a multa moratória ela tem como objetivo o ressarcimento do dinheiro no tempo. E claro que o grande debate, quando eu tenho a multa moratória, é a Selic junto, claro, mas assim, nesse momento foi entendido que a multa moratória acompanhava a remuneração do valor em atraso. Esse atendimento foi superado pelo recurso repetitivo 1149022, que eu vou comentar, né? E aí eu vou falar o que foi alegado pela PGFN. O contribuinte, ao ratificar a sua DCTF, já havia recolhido integralmente o tributo complementar. Então, eu primeiro fiz, o que aconteceu nesse caso, isso é bem polêmico, eu primeiro fiz o pagamento, depois de muito tempo eu fiz a retificação da DCTF. E aí o que a Procuradoria também alega, que eu vou mostrar para vocês o corpo da decisão, é a aplicação do RESP, não pela parte do benefício da denúncia espontânea, cancelamento da multa, mas quando ela não resta caracterizada. E aí o que fala o item 2 da decisão é o seguinte: a denúncia espontânea não resta caracterizada com a consequente exclusão da multa moratória dos casos de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é 99% da escrita de uma empresa, né? Sobra basicamente o ITR, o IPTU, declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, ainda que anteriormente a qualquer período procedimento do fisco. Veja, olha que interessante, o caso aqui, bem complicado, eu primeiro paguei e depois de muito tempo eu retifiquei. Aí o que o contribuinte alegava? O tributo foi pago com juros de mora antes da confissão de dívida ao fisco e antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Realmente foi. Mas o problema é em que momento eu fiz o ajuste da minha DCTF. A aplicação do RESP, no mesmo tempo que um pede para aplicar o RESP, o outro também fala. A aplicação do RESP não prevalece a cobrança de multa de mora por atraso no pagamento quando a denúncia espontânea é acompanhada ou precedida do respectivo pagamento. E esse aqui é o ponto hiper complicado. Foi feito, mas depois de muito tempo. Contraria o ato declaratório da PGFN, que regulou a questão da denúncia espontânea, constatando ter recolhido o tributo menor, precede ao recolhimento dos valores devidos antes de instauração de qualquer procedimento. Então, o que o contribuinte diz é o seguinte: olha, não havia ainda iniciado a fiscalização quando eu fiz todo o meu trabalho. E o físico fala, não é bem isso. Quando você pagou, quando você ajustou muito depois. O contribuinte, ao ratificar a DCTF, já havia recolhido integralmente o valor complementar. Seja qual for a terminologia, voltando aqui às alegações do contribuinte, seja qual for a terminologia usada, a multa moratória, a multa de ofício, ela sempre tem, por essência, a finalidade punitiva do contribuinte, não caráter indenizatório. Claro, esse aqui liga muito com aquilo que eu estava falando, né, da denúncia espontânea servir só para multa punitiva e não multa moratória. Mas isso depois da decisão do STJ, esse é 149, acabou caindo por terra. Mas acho que é importante sabermos, né, todo o histórico.
Muito bem, aí como é que ficou o acórdão do CARF, nesse caso, recentemente publicado? O recolhimento do tributo, anteriormente à sua confissão em DCTF, ratificadora deixa de configurar a denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora, não se aplicando ao caso concreto o entendimento firmado pelo STJ no recurso especial tal e julgamento dos recursos repetitivos, conforme determina o artigo 62, parágrafo 2º do regulamento interno do CARF. Então, deixa eu ler para vocês o que fala esse recurso especial, né? Como é que ele foi tratado, né? Para vocês entenderem como essas são muito sui generis, que muitos têm dúvida, poxa, quando é que eu tenho que retificar minha declaração, mas eu pago antes, pago depois? O que fala a norma, né? Porque ele não é um texto regulado por lei, sim pelo recurso repetitivo, e nesse limite do recurso repetitivo nós temos que tentar achar as normas, os limites legais, a forma procedimental para tratar essa questão. Então, vamos lá. O que fala a súmula? Eu vou ler o texto da súmula, depois eu vou entrar no mérito dos incisos 1, 2, 5 e 10 da decisão. O benefício da denúncia espontânea não se aplica... só um pouquinho. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Então, o que é isso? Uma vez que eu declarei certo e paguei posteriormente, aqui não cabe. Essa é a linha mestra dessa questão. Então, vamos à decisão. Inciso 1º, o item número 1 da decisão, onde está descrito este limite. A denúncia espontânea ocorre na hipótese de que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito, se fosse total, já ia sem atraso, né? Sujeito ao lançamento por homologação, então todos aqueles tributos que a gente faz o cálculo, a apuração, etc., acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica antes do procedimento da administração tributária, noticiando a existência de diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente. E aí a questão aqui, no caso que eu acabei de apresentar, tem relação com a concomitância, tem que ser apresentado ao mesmo tempo. Então eu verifico o erro, retifico a declaração e pago. O que aconteceu lá foi, eu primeiro paguei num ano, no outro ano eu fui lá e retifiquei, e aí o tribunal entendeu que, nesse caso, aplicava-se aqui não se aplicava a denúncia espontânea nos termos do item 2. A denúncia espontânea não ocorre, é isso que fala o que alugava a PGFN, que foi mantido no Tribunal Superior Administrativo. A denúncia espontânea não ocorre nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista, parcelado, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do fisco. Essa é a base da súmula. A súmula optou por apresentar o negativo, ou seja, se o negativo é pagamento e declaração e não pagamento, então assim foi registrada a súmula, mas também poderia dizer do item 1. Seguindo em frente, qual é o telos aí, né? Qual é a causa, qual é o objeto, o objetivo disso tudo, né? Aí fala no item 5, o jogador explica: exigir qualquer penalidade após a espontânea denúncia é conspirar contra a norma inserida no artigo 138. É uma novela francesa aqui, né? Conspirar, né? Mas é isso mesmo, é conspirar contra a norma inserida no artigo 138 do CTN, malferindo o fim do instituto, finalidade, o telos, né? Que é voltado a animar e premiar o contribuinte que não se mantém obstinado ao inadimplemento, ou seja, que não pagou o tributo, né? E aí, até qual é o limite disso? São os 30 dias que nós temos para pagar, sob pena de, ao declarar e não pagar, ele vai à dívida ativa para a execução fiscal. E aí, fechando, o item 10, que é o último item da decisão, inegável assim, que a ocorrida de denúncia espontânea nesses termos, revela-se incompatível à aplicação de qualquer punição. Qualquer punição. Então, não é a multa punitiva nem a moratória, são as duas, não é alternativo, é apenas todo e qualquer tipo de multa que venha a ser aplicado antes da fiscalização. E aí, claro, eu trouxe esse tema para vocês verem que tem que prestar muita atenção nessa questão da declaração e pagamento. Muito bem, o segundo tema que eu achei bem importante, eu vejo recorrentemente essa discussão no CARF, mesmo já tendo súmula vinculante, mas recorrentemente vem sendo debatido, é sobre a questão da denúncia espontânea sobre obrigações de fazer, né? Até um passo para trás, quando a gente fala em tributo, eu não só tenho a obrigação de pagar o tributo,
então a obrigação de dar, mas também tem a obrigação de fazer, que é a entrega de todo esse arcabouço de declarações que nós temos a obrigação de entregar. Essa obrigação de fazer que nós estamos tratando aqui. Como vocês leram comigo lá no artigo 138, eu falo sobre tributo e obrigação tributo. Ele é uma espécie da obrigação tributária, mas não é o contrário. Não é que o tributo é gênero, onde a obrigação de fazer é espécie. Não, ao contrário. A obrigação tributária, eu tenho várias. Obrigação de dar e de fazer. E aí, a aplicação do artigo 138, ela é apenas para tributos, não para obrigações acessórias, que está no regulamento, mas de acessórios não tem nada, são tão positivas, tão principais quanto a obrigação de pagar. Até isso é facilmente compreendido quando o próprio Estado, né, o Estado como poder, ele também é obrigado a prestar suas informações. O Estado, mesmo os Estados, né, entes federativos, os municípios, autarquias, entidades sem fins lucrativos, imunes, elas são obrigadas a prestar informações tributárias sob pena de serem autuados, como tem sido, e não tem como fazer denúncia espontânea. E isso é o que eu vou apresentar. Em decisão recente, maio também, a denúncia espontânea, a multa por atraso da declaração da GFIP, não ocorrência da denúncia espontânea. Conforme a súmula CARF 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente de atraso na entrega da declaração. Ou seja, aí, infelizmente, não cabe, né? A declaração não entregue na data correta fica sujeita às penalidades da norma. Aí, alguns poderiam perguntar, bom, então, se eu não tenho essa saída, o que eu tenho que fazer? Basicamente, nós temos que esperar e rezar, né, até que a decadência, de alguma forma, consiga macular o direito da Fazenda de lançar, porque não tem mais muito o que fazer. A denúncia espontânea cabe apenas para tributo e não obrigação de fazer. Aqui é a mesma coisa, na questão do tempo, né? Quando eu tenho... já entrando no mérito da compensação, deixa eu comentar um pouquinho. O que acontece? Uma das hipóteses de extinção do crédito tributário previsto no CTN é a compensação. Primeiro é o pagamento, segundo a compensação, né? E também, e aí a dúvida é até que ponto a compensação ela extingue imediatamente o crédito tributário. Essa é a questão que nós vamos discutir aqui na denúncia espontânea. Porque se eu fiz o pagamento via compensação, poderia entender que ele está liquidado, né? Por quê? Porque lá no artigo 138, deixa eu voltar, acho que é importante, para aqueles que estão entrando agora, até eu faço rápido essa menção. Eu falo aqui do caso do pagamento do tributo. Esse é o grande problema. Mas o pagamento em dinheiro ou qualquer forma de pagamento, né? Pagamento é gênero, onde compensação e entrega de recursos em pecúnia é espécie, ou pagamento só é a forma de ser feita em pecúnia, né? Muito bem. Então, voltando aqui ao nosso caso da compensação, vamos lá, aqui que fala a decisão no RESP também. Eu vou falar RESP, mas eu vou falar do CARF também. O presente feito ocorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o indébito. Então, eu estou dizendo que eu utilizei pela compensação e da compensação eu não estaria sujeito, eu estaria feito a denúncia espontânea. Eu já vi que tinha tributo a pagar e depois eu fiz um ajuste dos meus documentos e entendi liquidada a obrigação, sujeita a ulterior fiscalização, mas eu entendi liquidada a obrigação, sujeita à denúncia espontânea pela compensação, né? Bom, aí o STJ, o que fala o STJ? O STJ entende que a não aplicação que não se aplica o benefício da denúncia espontânea previsto no artigo 138 aos casos de compensação tributária e alguns precedentes. Essa discussão ela foi recente do STJ 2019. E o CARF tem posições divergentes. Eu estou mostrando entre câmaras, aliás, mas olhando eventualmente o CARF acompanha as decisões do STJ e é obrigado a acompanhar no caso de recurso repetitivo. E, claro, fica aquela questão, né, de se a matéria vai ser avocada, o que não deve ser, para o STF, no caso que aconteceu comparativamente com o texto de férias, para fim de
não incidência no entendimento que um terço de férias, junto com 15 dias de afastamento, e o aviso prévio indenizado, compõem as verbas consideradas indenizatórias, né? O STJ tinha simulado essa matéria e o Supremo julgou apenas um terço de férias como hipótese sujeita à tributação. Quer dizer, esse é sempre complicado. Se o CARF no regulamento está sujeito a obedecer à súmula do STJ, então como é que fica essa contradição entre seguir a súmula do STJ ou então o STF? É porque o STF, no final das contas, acaba tendo a última palavra em matéria tributária. Bom, então eu vou ler aqui para vocês a posição da primeira Câmara Superior, depois eu vou apresentar a terceira Câmara Superior. A primeira fala sobre imposto de renda e a outra fala sobre tributos sobre venda. O acordo dessa decisão de 2019 foi o seguinte: a compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização da lei espontânea, cuja eficácia normativa não se restringe ao implemento em dinheiro. Aquilo que eu estava falando para vocês. Qual é o limite semântico do termo pagamento? Então, nesse caso, o CARF entendeu que o pagamento não é em dinheiro. Esse é o problema de terminologia vaga, ampla, né? E aí a hipótese, como eu devo entender a aplicação do artigo 138 do CTN? Como eu vejo o pagamento, em outras palavras? O pagamento é limitado, ou seja, ele é uma espécie, né, em termos lógicos, né, tem um gênero, espécie, indivíduo, então tem um gênero chamado pagamento e da espécie em dinheiro, tem espécie em ativos, né, por adjudicação, eu tenho por compensação, que são créditos do fisco, né, qual é esse limite, né, adimplir, ou seja, liquidar com algo que seja certo, né? Além do mais, né, no CTN, o que fala o parágrafo primeiro do artigo 150, lembra, né, fala sobre a questão do crédito tributário, e depois no quarto a famosa regra de distinção por decadência para tributos por homologação. Então, o que fala o parágrafo primeiro? O pagamento antecipado extingue o crédito tributário. Ponto. Então, se eu paguei, extingue o crédito tributário. Que é exata. Eu estou fazendo algumas correlações para dar até um pouco mais de vida ao tema. A própria Lei Complementar 118, por outro lado, né, na outra via da história, trouxe a questão da decadência pelo pagamento. Então, o pagamento antecipado extingue o crédito. Então, a partir da publicação da Lei Complementar 118, a questão da decadência de 10 anos morreu. Por quê? Porque pelo pagamento com 5 anos. Não vou contar 5 anos primeiro da extinção do crédito e depois do lançamento. É só 5 anos do pagamento e acabou. E aqui é exatamente essa questão que também está sendo colocada. O pagamento antecipado extingue o crédito tributário. Fala o artigo 150. Bom, aí tinha a nota técnica da COSIT, que equiparava também pagamento à compensação, e aquele grande problema, né? Como é que essas coisas ficam lá, vão e voltando, né? O que está certo, né? Era a norma antiga, a norma nova, né? Não, eu mudei, eu evoluí, né? Dizem que os julgadores, eles nunca erram, eles sempre evoluem as suas posições. Eu tenho uma certa dúvida de imaginar que se eu tinha, é o que eu sempre falo, se eu tinha o mesmo fato A, mesma norma B, tinha uma consequência C, depois eu tenho o mesmo fato A, norma B tem uma consequência D, eu tenho um problema lógico, lógica clássica, pelo menos, né? O problema da lógica clássica é a questão da identidade e não contradição, ou seja, identidade, A só pode ser A, e depois não contradição, A não pode ser B. E aí, por uma questão do tempo, né, de interpretação, C acabou sendo D, né? Porque eu tinha uma posição, acabei tendo outra, mudei. O C virou D, né? Então, C agora tem natureza totalmente diferente de D. Já olhando, e aí cita esse RESP de 2016 do STJ, que também trouxe a compensação como forma instintiva do crédito tributário para fim de denúncia espontânea. Olhando já na terceira Câmara, ela já está alinhada com aquela decisão do STJ que eu falei para vocês. Então, o que falou, qual foi a emenda da decisão? A compensação é forma distinta de extinção do crédito tributário pelo pagamento. O artigo 138, ele tem limitação, então tem que ser quitação em dinheiro. E aí ele coloca esse artigo 150 para o primeiro, que também, e aliás, aqui a título de curiosidade, essa norma também tem relação com o artigo 74 da Lei 9.430, quando fala da compensação. O conceito é o mesmo, que a compensação, ela extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação do lançamento. Então, como está subordinado à condição resolutória, ela não está ainda liquidada. Esse é o dilema, né,
tributária, né? Como é que eu posso extinguir o crédito tributário com condição resolutória? Essa é a forma que o legislador tentou colocar, dizer o seguinte: olha, se você pagou, compensou, então tem que ficar esperando ver se esse crédito tributário era bom. Se ele for bom, ele deve ser auditado, né, referenciado pela autoridade, e no caso de não ser feito no tempo adequado, ele decai o direito do fisco olhar. Então, esse é o problema da compensação sendo colocada como forma extintiva do crédito tributário, tá bom? Então, esses eram os temas. Então, eu espero que tenha ajudado vocês a pensar, então, tomem cuidado. Claro, veja, e aí é uma sugestão minha, claro. Se nós temos essa questão complexa e nós temos dinheiro e também crédito, então vale a pena pensar se vale a pena essa exposição toda de fazer a compensação e está sujeita a uma não homologação do crédito tributário, aí todo o procedimento administrativo para discutir se a compensação é ou não uma possibilidade de extinção do crédito tributário para fins de denúncia espontânea. Tá bom? Perfeito. Bom, seguindo então com a nossa agenda, hoje estamos aqui afiados, consegui fechar o tema em exatamente 30 minutos, vamos para o próximo assunto. Ele também é tão polêmico quanto porque envolve o conceito de o que é receita, o que é pagamento. Nós vamos discutir agora a questão da tributação da permuta de ativos. E é interessante porque até que ponto esse tema, se nós tivéssemos pessoalmente, a gente com certeza ia debater demais, porque até que ponto essa discussão também não cabe para outras diversas discussões entre permuta de ativos quaisquer, né? Agora, o que nós vamos falar? Então, vamos falar sobre a permuta de ativos entre empresas onde o regime tributário da empresa autuada era pelo lucro presumido. Tá bom? Então, vamos ver. É um caso recentemente publicado, foi publicado em setembro ou agosto desse ano. Permuta de ativos, e ativos de menor valor foi perguntado por um de maior valor para a empresa que possuía. Claro, uma empresa imobiliária, ela tem o registro contábil dos ativos, são ativos para venda e ficam controlados na conta de estoque. Então, qual é o problema? Entender se essa troca de ativos ele tem natureza de compra e venda, ou seja, eu teria duas compras e vendas, em vez de ter uma permuta, eu teria duas compras e vendas, porque um está comprando, o outro está comprando, e cada um está trocando, está fazendo a compra e venda e está fazendo o pagamento, por isso a questão é importante. Assim, o norte hoje do nosso debate era pagamento, eu estou fazendo as liquidações das operações financeiras, ou seja, o pagamento, né, via entrega de bens. O acordo da quarta região, e assim, nesse caso, aliás, esse caso já é um debate do STJ, como eu tinha noticiado, ele tratou o acordo da quarta região entendeu que houve substituição de ativo, então não havia incidência. Então, deixa eu ler para vocês. A operação de permuta envolvendo unidades imobiliárias não implica oferimento de receita ou faturamento, renda ou lucro, mas sim mera substituição de ativos, razão pela qual não enseja a cobrança de contribuição ao PIS e COFINS, imposto de renda, nem contribuição social. É como se eu estivesse olhando o meu balanço patrimonial e estivesse alterando propriedade em imóvel localizado em tal rua por imóveis outros localizados em tais ruas. Base no entendimento do fisco foi isso. Não houve aqui uma receita bruta de vendas com oferecimento de custo, baixa receita, lucro. Não, isso não aconteceu. Por quê? Foi uma mera substituição de ativos, tá? E o interessante, esse é o caminho mais árduo nessa nossa conversa, é o arcabouço de normas que nós vamos ter que ter para tentar demonstrar qual é o sentido dessa decisão. Então, vou tomar liberdade aqui de incomodá-los com os textos legais, mas que é muito importante. Sem eles, a gente não consegue entender. O primeiro deles é o artigo do CT, o artigo 44, que fala sobre a base de cálculo do tributo. Então, a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, de renda ou de provento tributário. Bom, isso é renda, isso é provento tributário? Né? E o artigo ainda conseguiu responder. Depois eu tenho também o artigo 9249, artigo 15. A base de cálculo do imposto em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta oferida mensalmente
observando o disposto no artigo 12, nós vamos também comentar, deduzidas devoluções de vendas, canceladas, descontos concedidos, etc. Tal. E aí, que receita é essa? Né? A receita bruta compreende produto da venda, de bens, das operações de conta própria, o preço da prestação de serviço em geral, o resultado oferido na conta alheia, que é a agência de turismo, por exemplo, quando faz a operação com passagem aérea. E o quarto, recentemente alterado para 12.903, receitas de atividade, objeto principal da pessoa jurídica não compreendido no inciso 1 ou 3, né? Mas no caso de empresas que recebem recursos, mas não é venda nem prestação, mas também atividade entendida como receita bruta. Até aqui também não conseguimos, esse é o problema. Bom, mas e aí, como é que eu faço na troca de ativos? Não existe exatamente no normativo, acho que aqui nós temos, aqui nós temos. Na Lei 8.981, artigo 30, o que fala? A pessoa jurídica que explora atividades imobiliárias relativas ao loteamento de terreno, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido, que é a torna, né, relativa a atividades imobiliárias vendidas. E aí, olhando para a Lei 9.718, de 98, o que fala? As contribuições para o PIS/COFINS devidas pelas pessoas jurídicas e direito privado serão calculadas com base no faturamento, observada a legislação vigente e introduzida por esta lei. E o terceiro, o conceito de faturamento, compreende a receita, né, que nós acabamos de falar do artigo 12. Aí qual é o problema? Vamos ver se isso é tão óbvio assim, mas qual é o problema? É que o Código Civil equipara a permuta à compra e venda. Então, se ele equipara a permuta à compra e venda, então logo tudo que eu faço de troca, e aí recentemente a própria norma trouxe uma alteração, nesse caso é anterior, essa norma, acho que se não me engano, a 12.903, a própria norma trouxe que, ou uma norma posterior, trouxe que a permuta de ativos deve ser tributada. É um tema que ainda nós vamos ter que explorar. Mas qual é o ponto da lei? Então, eu vou ler para vocês o artigo do Código Civil de compra e venda, depois eu vou ler da permuta. Determinado o preço da coisa, que o Código Civil fala sobre compra e venda. Determinado o preço da coisa dará em pagamento, as relações entre partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Bom, então eu tenho que entender se essa operação é realmente compra e venda ou não, né? Pelo contrato de compra e venda, um dos contraentes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro, pagar certo preço em dinheiro. Bom, então aqui o Código Civil nos dá essa possibilidade de entender que a compra e venda realmente tem que ser liquidada em dinheiro. E aí vem o artigo 533, que é a base da sessão, que fala sobre a questão da permuta. Aplica-se a trocas as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Aí não vai se aplicar, mas só por curiosidade. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com instrumentos de troca e é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, até pelo problema de antecipação legítima e tal, sem o consentimento dos demais, né? E o que falou, qual era a base, quais eram os argumentos, para depois nós vamos chegar na decisão final, mas o problema vai ser exatamente essa questão da tentativa de equiparação da permuta à compra e venda. Se equiparar da compra e venda, logo eu tenho que tributar, entender que são operações diferentes. Bom, o que a PGFN alegou, e depois eu vou falar o que o contribuinte alegou e vamos ver o que aconteceu. Deve ser considerada a natureza jurídica da embargada, né, da empresa que foi autuada, aliás, aqui não era autuada, aqui era mandado de segurança, seu objeto social, então o papel dela é uma empresa imobiliária, então o papel dela é efetivamente transacionar com ativos, a classificação contábil do bem permutado. Claro, se eu estou falando de estoque, eu não tenho como permutar, não deveria ter, né? Claro que eu posso fazer, e aí é o problema também dessa equiparação, se a natureza da empresa vender ativos, né, a permuta deveria ser entendida como a própria atividade, logo como receita bruta ou receita da própria atividade. Em é autorizada toda operação comercial que ela seja realizada mediante a substituição de ativos, exceto, evidentemente, os casos excepcionais de gratuidade, que é o caso da doação. Então, eu posso liquidar, essa é a questão da amplitude ou da especificidade do termo pagamento, que tem muito a ver com o caso que nós estamos trabalhando de renúncia espontânea. Veja, como é que eu entendo o pagamento? O pagamento é sobre qualquer hipótese, tem que ser feito em pecúnia, né? Ocorre a substituição de ativos das operações de compra e venda mercantil em que determinado bem é substituído pelo seu equivalente em dinheiro, ou mesmo troca de coisas, né? E aí, tudo, e aí grafado, né?
o que for recebido na transação imobiliária é compreendido no conceito de receita bruta e deve ser levado à tributação. Então, esses aqui são os argumentos da PGFE. Do lado do contribuinte, não se aplica a permuta de imóveis os instituídos de compra e venda, não se tratando de duas operações distintas desse modo, né, de compra e venda. Não integra no conceito de receita bruta o valor dos imóveis de menor valor, recebidos como parte do pagamento, sendo considerados permuta de unidades imobiliárias, não compondo sim a base. E aí a consequência lógica do primeiro item. Do ponto de vista tributário, não pode-se inferir ganho qualquer das partes quando a troca é equilibrada, sem volta, sem torna. Se eu estou falando entre relações de partes, em tese, né, o valor desses três ativos deveria ser exatamente o valor do outro. Nas operações de permuta, haverá apenas uma substituição de ativos, o que, evidentemente, de modo algum, caracteriza o conceito de receita, na medida em que nem todo o ingresso do patrimônio da pessoa jurídica se amoda a esse conceito. De novo, é o ponto. Veja, ou eu estou realmente fazendo reclassificação de conta ativa, ou eu estou fazendo uma compra e venda, entregando bens vis-à-vis do outro lado também. E o acórdão ficou assim redigido. A operação de permuta configura a mera substituição de ativos e não receita ou faturamento. É irrelevante o fato de a demandante apurar o imposto de renda pelo lucro presumido, ou seja, tanto faz. Eu não estou falando de conta de resultado, estou falando de conta patrimonial, estou falando de conta de ativo, reclassificação de conta de ativo. O Código Civil se limitou a estabelecer que no âmbito civil a troca e a compra e venda seriam disciplinados basicamente pelas mesmas normas, o que não significa dizer que há uma equiparação entre uma e outra. Esse aqui é um tema importante, eu chamei a atenção para o conceito de equiparação, porque ele nos traz um problema. O que é equiparar? Né? Acho que aí eu vou fechar já a nossa fala, né? Caso alguém tiver pergunta, eu fico à disposição, mas até as leis são simples de entender. O que tem, qual é a natureza, né? Qual é o conceito, qual é o limite semântico, de novo, aqui tratando do conceito de equiparação, né? Equiparação significa identidade, então, identidade numa regra de graduação de aproximação entre coisas, a identidade significaria dizer que os elementos essenciais entre os dois objetos são os mesmos. Eu não poderia dizer nunca que é igualdade, porque a igualdade ela só existe nos números ideais, nos objetos ideais, como números, formas geométricas. Então, não existe no mundo real nada que seja igual. Existem coisas que sejam, no máximo, idênticos, né? Dois mouses, né? Dois ratinhos, né? Eles têm identidade e pela sua função, mesmo que eles fossem feitos pela mesma empresa, que não são, até são, mesmo já tem um modelo diferente, se tivesse o mesmo modelo, eles no máximo seriam idênticos, uma vez que a matéria-prima feita por um não é exatamente a matéria-prima feita por outro, então não são nunca iguais, digamos assim, que é tratado na estrutura ontológica, né? A estrutura do ser. São dois seres totalmente diferentes, mas como os elementos deles são os mesmos, né? Forma, função, então a gente chama de identidade. A identidade, ela é um grau maior, então eu trato tributos por identidade, eu trato uma série de coisas do mundo real por identidade, quando eu vejo que tem os mesmos elementos essenciais. Bom, quando eu não tenho os mesmos elementos essenciais, eu tenho o quê? Eu tenho a semelhança. A semelhança é quando há elementos, alguns dos elementos essenciais estão contidos dentro desses objetos comparados, mas não são todos. Logo, eu não estou comparando elementos idênticos, até cuja função seja a mesma. Quando a gente fala em função, fica até mais fácil de verificar. Eu tenho a semelhança se dá por alguns elementos. Eu posso ter a semelhança da cor, posso ter a semelhança evidentemente, ter a função, mas coisas diferentes. Então, eu tenho um cortador de grama com motor, eu tenho um cortador de grama com tesoura. São elementos cuja a ligação se dá por semelhança, porque eles têm a função de cortar grama, mas um é uma tesoura e o outro é um carrinho. E depois disso eu tenho a diferença. A diferença é quando não há nenhum elemento essencial que seja comparável, que seja identificável, né, ligado entre eles. E aí a questão da equiparação, que fala o Código Civil, é o problema, porque o que fala, né, voltando ao nosso conceito, o que fala o Código Civil na permuta? Vamos voltar aqui a linguagem aqui, ó. Aplica-se às trocas as disposições
referentes à compra e venda. Bom, o que é esse conceito de aplicação, né? Eu estou falando, e aí tentando pegar essa contextualização que eu trouxe, a questão de aplicar-se as trocas, as posições referentes à compra e venda, e aí ver a linguagem também que deu o STJ, sobre a questão da equiparação. Equiparar, né? Trazer a igualdade, né? Equiparar, né? Igualdade, parar, comparação, né? Talvez fosse uma forma possível de trazer a explicação desse termo, né? A conotação desse termo. A equiparação aqui, ela foi feita de forma muito longa. Então, como a distância entre os institutos de compra e venda e permuta são diferentes, aí a pergunta, bom, quais são os elementos que fazem da compra e venda idênticos ou diferenciados entre permuta e compra e venda, para mostrar que não se aplica no código, para fim de incidência, a operação, a equiparação, a equiparação de compra e venda à permuta de espécie. Em outras palavras, deixa eu até acabei talvez confundindo. Se eu tenho, se o fisco comparou, equivaleu, né, a permuta e a compra e venda, por que motivo ele comparou? Ele comparou por quê? Porque ao entregar 3 bens para uma empresa, entendeu que essa operação era de compra e venda, uma vez que o objeto social da empresa é de compra e venda de bens. Esse foi o objeto dela, está aqui exatamente na estrutura aqui em cima. Deve ser considerada a natureza jurídica da embargada, seu objeto social e classificação contábil. Se é estoque, ele vendeu um ativo e recebeu em torna 3 bens diferentes. Isso deveria ser a base tributária, deveria haver incidência para ele. Como ele está no presumido, então não tem nem custo ao abater. Já o contribuinte, ele alegava isso, né, em mandado de segurança, que não poderia haver incidência, uma vez que, em que pese haja mesmo no Código Civil essa disposição da aplicação das trocas às compra e vendas, não é essa aplicação ela é por semelhança, mas ela não deve surgir, fazer nascer uma obrigação tributária de pagar tributo, porque essa aplicação ela fica limitada ao Código Civil. E aí foi nesse caminho. Por quê? Porque não existe, os elementos essenciais de compra e venda não estão aqui nascidos, né? Então, se não há compra e venda, é uma permuta, para fins tributários não deveria gerar nenhum impacto, que foi exatamente o que falou o acórdão e, aliás, em decisões reiteradas dos tribunais. Então, o que falou o STJ? O Código Civil se limitou a estabelecer que no âmbito civil, então eu tenho aí de novo, né, uma limitação de semelhança e não de identidade, porque eu estou falando em 2 códigos diferentes, né, e acabam sendo operações tratadas de forma distinta. A troca e venda a troca e a compra e venda seriam disciplinadas basicamente pelas mesmas normas, o que não significa dizer que a equiparação entre um e o outro. Então, a equiparação, identidade, né, aqui no caso, não acontece porque são institutos tratados de forma diferente para fins tributários. E é isso, pessoal. Esses eram os 2 temas que o ANEFAC se propôs a discutir hoje. Espero que as pessoas, que vocês tenham entendido, eu tenho trazido até mais dúvidas do que vocês tinham antes de debater esses temas, o que também é ótimo, né? Sair com a pulguinha na orelha é a coisa mais interessante que tem no nosso mundo. Poxa, não era exatamente, eu não tinha esse dado ou outro e tal. E é isso que eu tinha a apresentar. Eu fico à disposição se caso alguém tenha alguma dúvida. Nós temos ainda 2 ou 3 minutinhos para conversar. Alô? Oi. Então é isso. Opa, temos aqui. Vamos lá no chat. Ok. Espera aí um pouquinho. Vamos então respondendo aqui as perguntas. Bom dia. Material disponível, tá? Bom, estou vendo aqui, então, fico feliz aqui de ver que não temos dúvidas mesmo, são mais agradecimentos, tal. Então, gente, eu fico muito grato.
pela participação de todos, aqueles que têm nos acompanhado já nesses últimos 2 anos. Fico muito grato e mês que vem teremos mais um tema que acredito seja de interesse de todos. Tá ótimo. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos e nos vemos na próxima reunião técnica. Tá bom? Até logo.